Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui agora da FUVEST, que fala sobre calorimetria e que estuda a relação existente entre um aquecimento de um material de vidro e um material com água, né? Então, dentro existe um recipiente de vidro e lá dentro tem água e ele vai aquecer esse material e vai vir perguntar temas sobre essa situação. Bora com a gente? Se você não chegou nesse vídeo e está com alguma dúvida, fique esperto por aqui que a gente vai tentar te ajudar da melhor maneira possível. E se você não está inscrito, se inscreve aqui e nos ajude cada vez mais a chegarmos a tantos exercícios. Ó. Então ele fala assim, um recipiente de vidro, um recipiente de vidro de 500 gramas e calor específico 0,2. Ele contém 500 gramas de água e um calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Tá bom. O sistema encontra-se isolado e em equilíbrio térmico. Então, olha que beleza, ó. Esse material, tanto a água quanto o vidro, eles permanecem em equilíbrio térmico. O que o vidro aquecer, a água também aquece. Maravilha. Quando recebe uma quantidade de calor, o sistema tem sua temperatura elevada. Que macete, né? Então, o que a gente vai usar aqui nessa hora dessa situação? Ele quer a razão entre a quantidade de calor absorvida pela água e pelo vidro. Então, vamos fazer as duas e vamos dividir. Ele quer a razão, né? Então, eu vou chamar ele de QV. Tá? O QV é a quantidade de calor do vidro. Então, eu vou pegar a massa do vidro, o calor específico do vidro e a variação de temperatura aqui do vidro. Isso daqui vai revelar para a gente que a quantidade de calor do vidro é a massa dele, que é 500, vezes o calor específico aqui do vidro é 0,2, e a variação de temperatura dele, eu não sei quanto que é, ele não me falou quanto, até de onde ele saiu até onde ele chegou. Então eu posso descrever que a quantidade de calor do vidro é igual a 100 vezes ΔT. Maravilha. Você vai falar assim, poxa, mas tem delta teta? Calma que a hora que a gente fizer a razão, a gente vai dividir e vai chegar no resultado bonitinho. Vou fazer de azul aqui o da água, ó, vou chamar de QA. Q da água é a massa da água, vezes o calor específico da água e a variação de temperatura aqui da água. Isso daqui vai fazer o mesmo esquema, ó. É o Q da água, que é 500 gramas de água, o calor específico da água é 1 e a variação de temperatura também é a mesma, né? Então eles estão falando que está em equilíbrio térmico. Então a mesma variação de temperatura que tivemos para o vidro é a variação de temperatura que tivemos aqui para a água. Logo, a quantidade de calor da água vai ser 500 vezes 1, 500, ΔT. Logo, como ele quer a razão entre a quantidade de calor absorvida pela água e a recebida pelo vidro, a gente vai escrever essa razão aqui como sendo o da água, que é 500 ΔT, que é a variação de temperatura, sobre a quantidade de calor recebida pelo vidro, 100 ΔT. A gente pode simplificar os dois aqui e dividir 500 por 100, essa razão vai ser igual a 5. Chegamos então na primeira solução aí esperada para esse item, né, o chamado item A razão entre a quantidade de calor absorvida pela água e em função da quantidade de calor recebida pelo vidro é 5 vezes mais. Veja que ele colocou aqui para a gente uma situação em que ele quer pela água, a razão pela água e pelo vidro. Então a água vai no numerador e o vidro vai no denominador. Sempre primeiro, quem ele coloca primeiro, a gente coloca em cima aqui no numerador. Maravilha. Agora veja, a quantidade de calor absorvido pelo sistema para uma elevação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Então, quando você vai fazer, a gente vai primeiro encontrar o da água, depois o do vidro e depois somar as duas, né, que vai ser a quantidade de calor total. Ou então a gente vai começar, vamos primeiro fazer o do vidro para obedecer a mesma lógica. Ó. A massa do vidro, calor específico do vidro, variação de temperatura agora do vidro. Na mesmo modelo que a gente fez, ó, então vai ser a massa do vidro 500 vezes 0,2 e houve uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Né? Subiu 1 grau Celsius aqui. Então a quantidade de calor do vidro foi de 100 calorias. 100 calorias é a quantidade de calor do vidro. A quantidade de calor aqui da água então, vai ser a massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Essa quantidade de calor da água vai ser 500 vezes 1 vezes uma variação de temperatura de 1.
Ih, tá travando aqui. Então, a quantidade de calor da água, isso daqui vai ser de 500 calorias. Como eu quero saber a quantidade de calor total do sistema, eu vou somar as duas, né? Então, que ele vai fornecer para o vidro e para a água, a quantidade de calor total vai ser os 100 do vidro mais os 500 da água, a quantidade de calor total, isso dá 600 calorias. Pronto. Com esse exercício, a gente resolve aí o item B. Item B, que é também perguntar a quantidade de calor total. E assim a gente soluciona esse exercício. Espero que você tenha entendido e continuado na nossa caminhada aqui da resolução de exercícios sobre calorimetria. Mais uma questão aqui de calorimetria da FUVEST, espero que você tenha compreendido. Beleza? Então seguimos por aqui. Qualquer dúvida, deixe seus comentários. Se não, não deixe de deixar o seu like e se inscrever. Grande abraço e até a próxima. Valeu!